Olá, essa é a nossa aula de número 15 e o assunto dessa aula é vibrações de uma corda finita, um assunto que vai nos acompanhar ainda por pelo menos 2 aulas. Aqui está uma lista de assuntos que nós vamos tratar. Vamos discutir o que é a corda vibrante com extremidades fixas, que equações as regem. Vamos apresentar como resolver essas equações e através de um método conhecido como método de separação de variáveis e posteriormente usando um princípio chamado princípio de sobreposição. O sistema que nós queremos estudar é algo muito simples que provavelmente vocês já viram ser apresentado em algum curso de física básica. Trata-se de uma corda de um certo comprimento L. L seria a distância entre as extremidades. Esses aqui são os 2 extremos da corda que a gente supõe estarem em posições x igual a 0 e x igual a L. E essa corda é tensionada por uma tensão horizontal, T maiúsculo, em ambas as direções. E a densidade da corda, quer dizer, a massa por unidade de comprimento, nós denominamos por ρ. E como eu disse, essa corda pode se movimentar, exceto nos 2 extremos, onde ela está presa, e pode descrever um movimento qualquer, sendo que cada ponto situado na posição x pode se deslocar na direção vertical de uma certa quantidade que nós vamos chamar de u de x e t. Essa amplitude de oscilação, esse deslocamento de cada ponto da corda, da sua posição inicial de equilíbrio até uma outra posição, é uma função simultaneamente de x e do tempo t. Portanto, se eu fixo o instante de tempo t, cada ponto da corda pode ter um deslocamento vertical diferente e, respectivamente, se eu fixo um ponto x e faço o tempo variar, a posição correspondente da corda, o deslocamento vertical também varia. Chama a atenção de vocês, e isso vai ser importante, que existe uma velocidade associada a esse movimento vertical, que vem a ser dada pela derivada parcial de u em relação ao tempo t, como função de x e de t. Essa expressão que aqui está descreve a velocidade vertical da corda e nós vamos utilizar essa grandeza, assim como essa outra grandeza aqui, no que seguirá. E a primeira observação importante a fazer é que nós já vimos em aulas anteriores, saber na aula 6 e 7, que esse problema de determinar a posição u de x e t, ou seja, o deslocamento vertical da corda, é regido por uma equação de movimento, que é essa importante equação que aqui está, que é conhecida como equação de ondas em uma dimensão, e essa constante c que aqui aparece é relacionada a 2 características físicas da corda, já mencionamos isso. Uma delas é a densidade ρ da corda e outra é a tensão T, a tensão horizontal, que, como eu disse, age horizontalmente na corda. E a saber, essa constante c é dada pela raiz quadrada de t dividido por ρ. De qualquer forma, uma constante, e como nós já mencionamos, inclusive quando encontramos a solução geral dessa equação, ela tem uma interpretação muito importante. Ela representa a velocidade de propagação de ondas, de sinais ao longo da direção x, que representam soluções dessa equação. A saber, nós vimos que a solução geral dessa equação é na forma de uma soma de 2 funções, em princípio arbitrárias, a e b, a calculada no ponto x menos ct e b calculada em x mais ct. E a interpretação disso é que, o primeiro termo, ax menos ct, representa uma onda que se propaga sem se deformar da esquerda para a direita, com velocidade c, este termo aqui, enquanto que o segundo termo representa uma onda que se propaga sem se deformar
da direita para a esquerda, quer dizer, na direção oposta, também com velocidade c. Portanto, esses dois termos aqui representam ondas que vão, respectivamente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sempre com a mesma velocidade c. Por essa razão, essa constante c que aparece na equação, que, como eu disse, é dada pela raiz quadrada de t sobre ρ, tem um significado físico muito importante. Ela representa a velocidade de propagação de sinais em qualquer direção como solução dessa equação de onda. Bom, na situação que nós estamos considerando, em que a corda está presa, nós temos que impor certas condições sobre o movimento, que são chamadas de condições de contorno. As condições que nós temos que impor, e elas são muito importantes, é que a amplitude U de oscilação, na posição x igual a zero, que é no lado esquerdo da corda, é nula para todo o instante de tempo t. E, simultaneamente, vale também a imposição que essa mesma amplitude U, deslocamento vertical da corda, também deve se anular quando x igual a L. Quer dizer, retornando às nossas transparências anteriores, a essa transparência aqui especificamente, o que nós devemos impor é que a amplitude calculada nesse ponto x igual a zero, assim como neste outro ponto x igual a L, deve ser sempre nula para todo instante de tempo t. Essa é precisamente a imposição de que esses dois pontos da corda estão fixos. Essas imposições são bastante importantes matematicamente, como nós vamos ver ao desenvolver a solução que nós vamos apresentar já já. Chamo a atenção de vocês de uma importante nomenclatura, condições como essa, na qual o valor de uma grandeza física, no caso a amplitude U de oscilação de cada ponto da corda, é fixada nos extremos do sistema físico, no caso são os pontos x igual a 0 e L, são chamados de condições de Dirichlet. Existem vários tipos de condições de contorno em sistemas físicos. As mais notáveis são as condições de Dirichlet, que são desse tipo. Há outras também chamadas de condições de Neumann, que nós encontraremos aqui em algumas aulas. Bom, além dessas condições de contorno, que fixam alguma restrição geométrica à solução, existem outras condições que são muito importantes de serem estabelecidas. São as chamadas condições iniciais. Condições iniciais, no caso desse problema, elas fixam a posição de cada ponto da corda no instante inicial e também a sua velocidade. São condições que nos impõem que em t igual a zero, o perfil inicial da corda, ou seja, a função u de x e t nesse instante de tempo, é uma certa função u0 dada. E, ao mesmo tempo, impõe-se que a velocidade inicial de cada ponto da corda, que vem a ser dada pela derivada parcial de u em relação a t, lembre-se que nós falamos isso, a derivada parcial de u em relação a t representa a velocidade transversal da corda, ela também é fixada numa certa constante, numa certa função v0, e u0 e v0 são dados do problema. A gente fornece essas condições iniciais e deseja saber de que maneira a nossa corda vai evoluir com o tempo. Esse é o problema que nós desejamos resolver, é um tipo importantíssimo de problema de valor inicial, envolvendo condições iniciais de Dirichlet, na qual a corda é fixada nos dois extremos, e condições iniciais que são fixadas por U0 e V0. Como eu disse, U0 representa o perfil inicial da corda no ponto X e V0 a velocidade transversal também em cada ponto X. Bom, para resolver a nossa equação diferencial, que rege o movimento desse sistema, e lembre-se que a equação a que me estou referindo é a equação de onda, esta equação 1, que aqui está. Nós vamos seguir um método muito importante e muito utilizado na resolução de equações a derivadas parciais, que é chamado método de separação das variáveis. Esse método consiste no seguinte: nós procuramos soluções particulares da equação que sejam da forma de um produto de duas funções desconhecidas em princípio, uma delas dependendo de uma das variáveis, que no caso é t, e outra delas, que eu vou chamar de u, que depende da outra variável, no caso x. Notem que nem todas as soluções da nossa equação, da equação que nós desejamos resolver com aquelas condições iniciais e de contorno são desse tipo. Mas algumas delas podem ser desse tipo e depois nós vamos
depois de encontrar soluções desse tipo, nós vamos tentar encontrar soluções mais gerais do que essas, evocando o princípio de sobreposição. Mas vamos, por hora, procurar soluções daquele problema, daquela equação diferencial, que satisfaçam as condições de contorno e que sejam dessa forma. Bom, se nós inserirmos essa função, u de x e t, como um produto de uma função que só depende de t e uma outra que só depende de x, é muito fácil constatar que essas duas funções t e u têm que satisfazer essa simples relação que está escrita aqui. A equação a que eu me refiro é a equação de ondas, que aqui está. E vejam, eu procuro uma solução dessa equação u que seja na forma de um produto. Deixa eu me escrever aqui. U é igual a uma função t que só depende de t e uma função u que só depende de x. Se eu inserir uma função desse tipo nessa equação, aqui aparecerá a derivada segunda em relação a t, que vai ser a derivada segunda da função t, vezes u, porque a dependência com t está concentrada apenas na função t. E o segundo termo vai ser menos c ao quadrado, vezes a derivada parcial segunda de u em relação a x. E notem que toda dependência em x está na função u, portanto, essa derivada parcial segunda vai ser t vezes u, duas linhas. Se eu agora dividir pelo produto t vezes u, isso aqui vai ficar t, duas linhas, sobre t, igual, passando esse termo para o outro lado, porque isso aqui está sendo igualado a zero, é igual a c2, u, duas linhas, sobre u. E se eu agora passar o c ao quadrado para o outro lado, eu tenho essa relação que aqui está, que é a derivada segunda, e é precisamente isso que eu escrevi um pouco mais adiante. É precisamente isso que está escrito nesta relação que aqui está. 1 sobre C2, t, duas linhas, dividido por t, tem que ser igual a u, duas linhas, sobre u. Essa é uma relação que se obtém, que decorre da equação de movimento, quando a gente pressupõe que haja uma solução na forma de um produto, como exposto na equação anterior. Pois bem, agora o que se de interessante nessa relação é que vocês percebem que essa relação que está estabelecida aqui entre as funções t e u tem algo de peculiar. É que do lado esquerdo da equação existe uma função que depende apenas de t, que é essa função t, duas linhas sobre t, e do lado direito existe uma função que só depende de x, u, duas linhas sobre u. Ora, ambas, x e t, são variáveis completamente independentes. X passeia no intervalo entre 0 e L é o comprimento da corda, e t é um número real arbitrário. Portanto, a única maneira de uma igualdade dessas ser válida é que ambos os lados têm que ser iguais a uma constante. De outra forma, não seria possível uma igualdade dessa entre duas funções independentes que dependem de variáveis distintas. Essa constante eu vou chamar de menos lambda ao quadrado. E ela recebe um nome, ela é chamada de constante de separação. Essa constante, como eu disse, ela se chama menos lambda ao quadrado. E essas duas relações que estavam aqui, quer dizer, igualando isso a menos lambda 2, vocês percebem que isso significa dizer, por exemplo, que u, duas linhas, mais lambda 2 vezes u tem que ser igual a zero, e ao mesmo tempo que t, duas linhas, mais lambda 2, c2t, tem que ser igual a zero. Ou seja, dessa igualdade que vocês aí veem, a gente deduz esse par de equações diferenciais, uma delas envolvendo apenas a função t, que só depende de t, e a outra envolvendo só a função u, que só depende de x. São duas equações distintas, mas não completamente desacopladas, porque percebam que a constante lambda, que é uma constante desconhecida, ela vai ter que ser fixada por outros meios, e já vamos fazer isso. Essa constante lambda aparece em ambas as equações. Pois bem,
nossa tarefa agora é resolver essas duas equações que aí estão, encontrando possíveis funções t e u, e de sorte que a condição de contorno que nós desejamos, que é a imposição de que em x igual a zero e em x igual a L a função u se anule, seja satisfeita. Pois bem, olhemos essa primeira equação que aqui está. Lambda, como disse, é arbitrário, por enquanto nós não sabemos o que lambda é. Lambda pode ser um número finito ou pode ser zero. Se ele for zero, reparem que essa equação é muito simples. Se lambda for zero, essa equação diz que t duas linhas é igual a zero e a solução dessa equação é muito simples. Nesse caso, valeria que t de t é a0 de t mais b0, uma função linear em t. A0 e b0 são duas constantes. No caso em que lambda é diferente de zero, esta equação que aqui está, essa primeira equação, é a bem conhecida equação do oscilador harmônico, cuja solução, vocês sabem, é dada por esta expressão que aqui está, é dada por uma combinação linear das funções cosseno de lambda ct e seno de lambda ct. Por que lambda ct? Porque é a constante, porque é a constante que aparece aqui multiplicando a função t de t. Então, essa primeira equação teria uma dessas duas soluções. Esta primeira, quando caso lambda seja zero, e essa segunda solução, caso lambda seja diferente de zero. Acontece que o seguinte, que para lambda igual a zero, a equação para u, esta equação aqui embaixo, se reduz à equação u duas linhas igual a zero. E essa solução é, de novo, uma solução, essa equação, novamente, uma equação muito simples, cuja solução é u de x igual a constante vezes x mais uma outra constante. Aqui C1 e C2 são constantes, e isso aqui é uma função linear, que é a solução geral da equação u duas linhas de x igual a zero. Ou seja, essa é a única função cuja derivada segunda é nula. Bom, qual é o problema com essa solução? Lembre-se, essa solução é válida quando lambda é igual a zero. O problema dessa solução é o seguinte, é que nós desejamos impor que u de zero e u de L sejam nulos. A gente deseja impor que a função u se anule no ponto x igual a zero ou no ponto x igual a L. Pois bem, isso, como eu disse, decorre da necessidade de se impor que essa solução que aqui está, na forma de um produto de duas funções, satisfaça as condições de contorno. Agora vejam, se a gente impõe que u de zero e u de L sejam zero, isso só é possível se essas duas constantes aqui forem ambas nulas. Por exemplo, se a gente impõe que u de zero seja zero, isso significa que C2 tem que ser igual a zero, e ao mesmo tempo, se C2 é igual a zero, a função u fica u de x igual a C1x. E se eu agora impuser que u de L é zero, eu concluo que a constante C1 tem que ser igual a zero. Em outras palavras, o caso em que lambda é igual a zero implicaria que a função u tem que ser uma função identicamente nula e, portanto, a amplitude de oscilação u de x e t para esse tipo de solução, que aqui está na forma de um produto, seria igualmente identicamente nula. Ou seja, nós teríamos uma solução trivial na qual nós temos uma corda eternamente parada na sua posição de equilíbrio, sem que nada se mova. Tudo isso é para argumentar que, na realidade, a solução que importa é a solução com lambda diferente de zero, que é o que nós devemos agora procurar. Nós procuramos soluções para as nossas equações, essas duas equações, para o caso em que lambda é zero. E nós começamos com a segunda equação, que vocês reconhecem de novo, trata-se da velha equação do oscilador harmônico. E aqui estão as soluções daquela equação, no caso em que lambda é diferente de zero. U de x é uma certa constante beta1, em princípio arbitrária, vezes cosseno de lambda x, mais uma outra constante beta2, em princípio arbitrária, vezes seno de lambda x. Agora nós vamos impor as condições de contorno, e vocês veem que, nesse caso, a gente obtém soluções não triviais. Por exemplo, nós precisamos impor que u de zero seja zero. Bom, se eu ponho x igual a zero aqui, esse termo se anula, e aqui eu tenho beta1, cosseno de zero é 1, e, portanto, u de zero é simplesmente beta1, e, consequentemente, nós estamos impondo que beta1 seja igual a zero. Isso nos conduz a essa solução, que aqui está, u de x
é uma constante beta 2 vezes seno de lambda x. E agora, se eu impuser a segunda condição de contorno, que o de L seja zero, isso significa dizer que seno de lambda vezes L tem que ser igual a zero. E quando que isso acontece? Quando lambda vezes L é n vezes π, é um múltiplo inteiro de π. A gente sabe que são esses, e somente esses os pontos nos quais a função seno se anula, quando o argumento é n vezes π. Então, a imposição de que u de zero é zero implica que lambda vezes L, que é o termo que aparece nesse argumento, tem que ser um múltiplo de π. Se nós somássemos beta 2 igual a zero, aí a função u ficaria trivial de novo e nós não teríamos nenhum movimento. Bom, qual é a conclusão, então? É que a solução u, da função u, que realmente nos interessa, é dada dessa forma, uma certa constante beta 2, vezes seno de nπx sobre L, onde n pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Essas funções eu vou chamar provisoriamente de UN de x para lembrar a dependência em n. Reparem que essas funções que aqui estão se anulam em x igual a zero e em x igual a L. E outra observação importante de se fazer é que, na realidade, não é necessário pegar todos os n's inteiros, porque, pela seguinte razão, quando n igual a zero, esta solução aqui é trivialmente nula, porque com n igual a zero, esse termo aqui se anula e seno de zero é zero. Por outro lado, se eu escolher valores negativos de n, a solução difere apenas por um sinal da solução correspondente com n positivo, porque lembre-se que seno de menos y é igual a menos seno de y. Então, as soluções u menos n de x são menos o n de x. Elas satisfazem essa simples relação e, portanto, elas não são independentes. Então, a gente só tem um conjunto de soluções independentes se a gente considerar n igual a 1, 2, 3, etc., ou seja, os números naturais não nulos. Não é necessário incluir nem n igual a zero, nem os valores negativos de n. Bom, então, resumindo o que nós obtivemos, aquela constante lambda, aquela constante de separação que nós introduzimos pelo método de separação de variáveis, ela não é qualquer coisa, ela só pode assumir valores desse tipo, múltiplos de π sobre L, onde n é um número inteiro que pode ser 1, 2, 3, etc. Esses são os únicos valores da constante de separação que são aceitáveis no nosso problema. E a solução un de x é dada por isso que está expresso aqui, beta 2, que é uma constante a ser determinada ou a ser fixada, vezes nπx sobre L. Bom, para esses valores de lambda, as soluções para t, para a função t, já estão especificadas. Se nós voltarmos a algumas páginas anteriores, vocês vão ver que aqui aparece lambda vezes c, aqui está o lambda como solução. Então, elas têm que ser essa forma que vocês aí veem, uma combinação linear de senos e cossenos dessas constantes vezes t, sendo que essas constantes que aqui multiplicam são, em princípio, arbitrárias. A 1 e a 2 são funções arbitrárias. Bom, continuando a nossa discussão, o que a gente obteve, então, são soluções particulares da nossa equação de ondas, na forma de um produto t de t u de x, e elas são todas elas dessa forma. Aqui está, eu vou denotá-las por u de n, porque elas dependem desse número inteiro n, e elas são da forma seno de nπx sobre L, esse é u de x, vezes esse outro fator que contém toda a dependência temporal. E aqui eu estou introduzindo uma grandeza importante, eu estou chamando essas frequências que aparecem aqui nessa expressão, na dependência temporal, eu estou chamando elas de ômega n. Notem que são todas elas múltiplas de uma frequência fundamental ômega 1. Essas são as soluções gerais que se obtém na nossa equação de movimento, impondo-se as condições de contorno, impondo-se que a função u seja dessa forma e satisfaça a equação de onda. Essas são soluções particulares, desculpa, eu falei gerais, mas são particulares daquela equação. Nós temos infinitas delas, uma para cada valor de n. Reparem que essas soluções, primeiro, elas se anulam
em x igual a zero e em x igual a L, devido a esse fator, e para cada x fixo, devido a esse pré-fator aqui, a gente vê que são soluções em que para cada x fixo a corda exibe um movimento harmônico com frequência dada por ômega n. Então, esses ômega n representam a frequência de oscilação vertical de cada ponto x da corda, exceto, é claro, os extremos que são fixados. Bom, nós chegamos até esse ponto usando o método de separação de variáveis, ou seja, supondo que haja soluções particulares do nosso problema, que sejam na forma de um produto e que satisfaçam as condições de contorno. Agora, o que nós podemos fazer é evocar o princípio de sobreposição, sobre o qual nós já falamos anteriormente, e que dizia que sempre que eu tiver uma equação linear homogênea, como a equação de ondas, que nós estamos tratando, e se eu tiver 2, 3, n soluções, eu tenho uma solução mais geral somando essas soluções. E é precisamente isso que nós vamos fazer agora. Como eu disse, nós encontramos infinitas soluções, todas dessa forma aqui, uma para cada m, e agora nós vamos considerar uma solução mais geral, que é a soma de todas essas soluções, dada por essa expressão que aí está. São infinitas soluções, mesmo nesse caso, a gente espera ter uma solução da nossa equação, sobrepondo todas elas. Aqui estão soluções na qual eu tenho uma soma de funções que contém um fator que só depende de t e um fator que só depende de x. E reparem que essa solução que está escrita aí, a soma de todas as soluções que nós obtivemos, satisfaz as condições de contorno. Em x igual a zero, os fatores aqui, todos eles se anulam, assim como em x igual a L. De modo que essa função, que aqui está mesmo dada por uma série infinita, ela satisfaz as condições de contorno. Chamo a atenção de vocês que nós ainda não determinamos, isso vai ser assunto futuro, na próxima aula, essas constantes a n e bn. Elas aparecem aqui como constantes arbitrárias. Já já eu vou dizer a vocês como determiná-las. E chamo a atenção de vocês para algo importante, que é o seguinte, é que essa expressão fornece também facilmente a derivada parcial de u em relação a t, que, lembra-se, representa a velocidade transversal de cada ponto da corda. Ela é facilmente obtida simplesmente calculando termo a termo aqui a derivada parcial em relação a t. Vejam, por exemplo, a derivada parcial desse termo em relação a t é a derivada parcial do cosseno de ômega nt, que dá menos ômega n seno de ômega nt. Analogamente, esse segundo termo, a derivada parcial em relação a t, vai fornecer ômega n, que cai para fora do seno, vezes cosseno de ômega nt. Então, a gente tem, se soubermos essas constantes a n e bn, nós temos dadas também uma expressão para a derivada parcial de u em relação a t. Bom, o que nós fazemos agora? Nós precisamos encontrar uma maneira, alguma fonte de informação que nos forneça as constantes a n e bn. Nós não sabemos nada a respeito delas. É aí que entram as condições de contorno. Mas antes disso, de falar das condições de contorno, de fazer um breve comentário a respeito do seguinte. Vocês veem, talvez pela primeira vez não, nós já vimos isso em aulas anteriores, que nós temos, o que nós encontramos é uma solução expressa em termos de uma série infinita. Naturalmente, é uma série de questões matemáticas importantes. Por exemplo, uma delas diz respeito à convergência dessa série. É necessário garantir condições para que essa série, em algum sentido, seja uma série convergente. Outra coisa que é importante chamar a atenção é que, mesmo que eu obtenha AN e BN, eu posso não ser capaz de identificar essa função U, que aqui está, em termos de uma função conhecida. Não faz mal, se eu quiser fazer algum tipo de cálculo com essa solução, eu posso fazê-lo, por exemplo, somando apenas um número finito de termos, e se a série for rapidamente convergente, o que acontece se esses coeficientes AN e BN caírem rapidamente a zero, então eu teria uma aproximação muito boa à solução. E por fim, há várias propriedades qualitativas das soluções que a gente pode obter só da análise dessa série. Por exemplo, vocês reconhecem que, como esses ômega n são todos eles múltiplos de ômega 1, são da forma n vezes ômega 1, que essa solução que aí está para cada x é uma solução periódica no tempo. Isso aqui nada mais é do que uma expansão em série de Fourier da solução para cada x, com frequências dadas por múltiplos desses ômega n's, de ômega 1.
Portanto, a gente pode utilizar aqui a teoria das séries de Fourier para concluir, por exemplo, que para cada x o movimento da corda é um movimento periódico na variável t. Agora, como eu disse a vocês, o nosso grande problema é determinar essas constantes AN e BN, e para isso nós precisamos mais algumas informações, mais alguma informação. E essa informação que está faltando, colocar são as condições iniciais. Lembre-se que nós dissemos que desejamos, no nosso problema, impor que a corda em t igual a zero tenha um certo perfil dado por uma função u0 de x, e a sua velocidade inicial de cada ponto da corda, a velocidade transversal, vertical, é dada também por uma função v0 de x. Ora, se nessa equação que aqui está eu substituo t igual a zero, vocês veem, esse termo aqui se anula, sobra apenas aqui a n vezes cosseno de zero, que é a n, e a gente conclui disso que a função u0 de x tem que ser dada por esta expressão, pela soma dos an seno de nx. Analogamente, se eu impuser, deixa eu voltar um pouco para trás, nesta equação que aqui está, que eu apresentei a vocês, que representa a derivada parcial de u em relação a t, se eu impuser aqui t igual a zero, este primeiro termo se anula, porque o seno é nulo, e sobra apenas bn ômega-m vezes cosseno de zero, que é 1. Então, em t igual a zero, isso aqui se reduz a soma para todos os n de bm ômega n vezes o seno de nπx sobre L, que é exatamente o que vocês encontram nesta expressão que aqui está. Então, a validade daquela solução em série implicaria que nós deveríamos ter U0 e V0 dada por essas duas expressões que aí estão. E a questão que se coloca agora é como é que eu faço para, dado o zero, determinar as constantes AN e, respectivamente, dado o V0, a determinar as constantes Bn. Esse é o grande problema que se coloca para nós agora. Determinar as funções U0 e V0 nesses termos, como eu observei, mas isso não é assunto para essa aula, é assunto para a nossa próxima aula, onde nós iremos então mostrar como essas equações que estão colocadas aqui podem ser invertidas no sentido de determinar as constantes que ainda são desconhecidas em termos de dados do problema, dados das condições iniciais, que são as funções U0 e V0. Esse é o assunto da nossa próxima aula e, resumindo, o que nós vimos nessa aula é que nós utilizamos o método de separação de variáveis e o princípio de sobreposição para obter uma solução em forma de série infinita para a equação de ondas em uma dimensão sujeita a condições de Dirichlet em um intervalo finito 0L, que descreve a corda vibrante com comprimento L e extremos fixos. Esse é o nosso assunto da próxima aula, será então uma continuação dessa discussão no qual as constantes AN e BN serão determinadas. Até lá então.